Olá, boa tarde você que está acompanhando os canais digitais aqui em Sergipe, do Sebrae em Sergipe, da Federação do Comércio de Sergipe, seja muito bem-vindo. Vamos começar agora a videoconferência Formas de Combate ao Covid-19, com a presença do médico e deputado federal Osmar Terra. Eles já estão aqui, podemos dizer, hoje em dia, não posso dizer que eles já estão presentes, né? Mas estão presentes digitalmente. Vocês já podem acompanhar aí o presidente Marco Pinheiro do Sebrae Sergipe, o presidente Laércio Oliveira, o deputado Laércio Oliveira, presidente da FEComércio, e o deputado federal Osmar Terra. Eles já estão aqui presentes. Para abrir, nós vamos fazer um formato bem leve, como hoje em dia as lives nos permitem, né? As nossas redes sociais nos permitem. Quer dizer que nós estamos ao vivo no YouTube do Sebrae Sergipe e no Facebook da FEComércio, já que a gente consegue dessa forma abranger as duas maiores redes sociais que transmitem vídeos no mundo. O Instagram está ali correndo por fora. Portanto, eu queria nesse momento passar a palavra para o nosso deputado federal Laércio Oliveira, presidente da FEComércio, para as boas-vindas. Presidente, é com o senhor. Quero agradecer inicialmente, Guzmão, a toda a ajuda e a parceria com o Sebrae, na pessoa do presidente do Conselho, Marcos Pinheiro, e de toda a sua diretoria. Quero agradecer a todas as entidades que, no momento em que a gente resolveu fazer esse encontro, todos foram unânimes em apoiar, e quero registrar a minha grata satisfação de rever, mesmo à distância, o meu querido colega deputado Osmar Terra, nosso ministro, que presta um serviço enorme há longos anos ao nosso país e ao estado dele, ao Rio Grande do Sul, com uma larga experiência, e que eu, pessoalmente, apesar de conviver com ele lá na Câmara, a gente não tem, assim, um relacionamento muito próximo. Por exemplo, ele foi ministro e todos os pedidos que eu fiz para ele, ministro, em favor do nosso estado, ele atendeu sem sequer a gente trocar algumas ideias em visita ao seu gabinete. Mas eu quero dizer a todos os sergipanos que, quando eu liguei para o ministro Osmar Terra na segunda-feira, no final da tarde, ele foi de uma gentileza enorme em se disponibilizar, e trocamos algumas ideias naquele momento. Quando eu desliguei o microfone do celular, eu fiquei pensando, eu disse, puxa vida, o ministro Osmar, um homem tão experiente, um homem tão respeitado no país todo, no meio político, no Planalto, e me atende com tanta gentileza assim, com tanto carinho, querendo ajudar o nosso estado, trazendo a experiência dele para todos nós. Então, ministro, de início, eu quero que o senhor receba pessoalmente a minha gratidão, e em nome de todas as entidades aqui representadas. Quando a gente espalhou o banner, ministro, que a gente divulgou, dizendo que o senhor tinha aceitado o convite, que o senhor era o nosso convidado para esse bate-papo hoje, os pedidos de participação são e foram imensos. Tem muita gente ouvindo o senhor, pessoas importantes do nosso estado estão, nesse momento, ouvindo o senhor, e eu quero dar-lhes as boas-vindas, dizer que a gente, enquanto empresários, nós agradecemos bastante. Esperamos que, ao final disso, a gente consiga, com a sua experiência, com o seu dinamismo, colher ensinamentos que a gente vai colocar em prática para que a gente, definitivamente, a gente consiga encontrar uma saída para que o setor produtivo, o setor empresarial do nosso estado, de fato, possa, dentro de uma harmonia que o senhor conhece bastante, dentro de um equilíbrio que a gente deseja, a gente consiga, de fato, retomar a economia do nosso estado. Então, essas são as minhas palavras de boas-vindas, mas, antes de mais nada, minha gratidão, ministro Osmar Terra. Ok, eu queria, antes de passar a palavra ao presidente Marco Pinheiro, dizer que as entidades que se reuniram para poder fazer que essa live acontecesse, essa videoconferência acontecesse, né? Então eu vou passar a citar aqui, além da FEComércio, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe, o Sistema FEComércio Sesc-Senac, o Sebrae, né, o Serviço de Apoio a Pequeno e Microempresário, Pequena Empresa do Estado de Sergipe, a SESI, Associação Comercial, o CDL, o FCDL, a Federação das Indústrias, o Sistema FAES-Senar, o CETRANSP, o SESCAP, o Fórum Empresarial de Sergipe, a ABIH Sergipe, a Abrazel Sergipe, a FENEM Sergipe, a SEDES, a CEOP, Movimento Brasil 200. Todas essas entidades é que se reuniram
para que fosse possível isso acontecer. Eu quero passar a palavra agora ao nosso presidente do SEBRAE, do Conselho Deliberativo do SEBRAE, o empresário Marco Pinheiro. Presidente, com a palavra ao senhor. Só para descontrair um pouquinho, a vantagem de você ter uma assessoria boa é que ele já falou a minha fala quase toda, que é agradecer as entidades que compõem o Conselho do SEBRAE. Então, ministro, eu saúdo em nome dos micro e pequenos empresários de todo o nosso estado, de todas as associações comerciais de todo o estado que o estão assistindo, os CDLs de todo o estado. Nós somos muito gratos, o senhor trará com certeza uma contribuição muito significativa para esse debate. Não vou me alongar, porque a assessoria já deu um show de bola ali, já fez 90%. Ministro, seja bem-vindo a essa live. Olha, antes de passar a palavra para o ministro, o deputado Osmar Terra é médico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, implantou a base do Sistema Único de Saúde, o SUS, no Rio Grande do Sul, sua terra natal, entre 1986 e 1988. No início da década de 90, enquanto prefeito de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, foi o primeiro prefeito do Brasil a criar equipes de saúde da família. Durante 8 anos, foi secretário de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, período em que esteve na linha de frente do combate às epidemias de dengue, febre amarela e da devastadora H1N1. Teve o estado gaúcho como epicentro da epidemia. Foi ministro de Estado do Desenvolvimento Social, ministro de Estado da Cidadania, período em que trabalhou com afinco por políticas públicas para a melhor promoção do desenvolvimento infantil. Seu trabalho foi reconhecido com o primeiro lugar do Prêmio Internacional Wise Awards de Inovação para a Educação, promovido pela Fundação de Catar. Senhoras e senhores, com a palavra, o ex-ministro e deputado federal Osmar Terra. Seja bem-vindo. Obrigado, eu quero agradecer ao deputado Laércio aí pelo gentil convite, né? Eu acho que está ligado o teu microfone aí, André. Agora. Aí é difícil, nós dois falando junto. Já desliguei, então, ministro, já desliguei. Tá bom. Então, eu só queria agradecer e dizer que eu tenho um carinho muito grande por Sergipe. Laércio, a gente não tem muito contato, mas eu conheço a história dele, admiro o trabalho dele. Já fui várias vezes a Sergipe na companhia do Fábio Reis, meu querido companheiro, amigo também, e tenho assim, um respeito muito grande pelo trabalho que se faz aí, tanto na área privada, na área empresarial, quanto na área pública. É um estado que tem tudo. Eu fui... Primeira vez que eu visitei Sergipe, só para me lembrar, era o Albano Franco, governador, e eu era o secretário nacional da Comunidade Solidária. Estive no início dos anos 2000 aí em Sergipe. E aí aprendi muito. O Albano me deu uma aula sobre Sergipe, né? E eu aprendi muito e fiquei encantado, né, com o estado. Mas assim, eu acho, viu, queria agradecer ao Marco também pelo convite, Marco Pinheiro, que organizou aí a nossa live, e dizer que eu tenho vamos dizer assim, um compromisso de vida, né? Porque quem não faz política para benefício pessoal, faz para mudar o mundo, né? Para mim, a coisa mais importante é ajudar a deixar um legado de mudanças, né, no mundo que a gente vive para melhor, né? Eu fui o primeiro prefeito do Brasil a criar a equipe de saúde da família, em 1993, lá no Rio Grande do Sul, né? Fui prefeito de Santa Rosa, com muito orgulho, né? Criei os programas de primeira infância, o Criança Feliz, né, que a gente ganhou um prêmio. Enfim, eu tenho os programas de desenvolvimento local sustentável. Eu acho que a política é isso aí. E eu tive uma vivência, quando começou esse assunto da epidemia, eu tive uma vivência muito forte no Rio Grande do Sul e trouxe a minha contribuição em termos de sugestões, né? No Rio Grande do Sul, como o André já falou, eu enfrentei 3 epidemias. Depois eu fui presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Eu tive na epidemia do Rio de Janeiro de dengue, que foi muito grave, né, em 2007. Depois, na do Zika vírus, eu tive em Pernambuco, na Paraíba, acompanhando como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, e assim, eu acumulei experiência para opinar, né? Eu acho que eu tenho muito mais experiência até do que conhecimento teórico, né? Mas eu sei, tive que tomar decisões sob tensão. O H1N1 matou quase 300 pessoas no Rio Grande do Sul,
e de uma morte terrível, porque era a destruição dos alvéolos, né? As pessoas morriam afogadas em sangue, era uma coisa, um quadro gravíssimo, né? E nós tivemos uma surpresa, porque estava acontecendo a epidemia na Argentina. A Argentina foi o país que teve a maior epidemia, o maior volume de casos no mundo e a maior mortalidade do mundo. E nós não sabíamos, porque era período eleitoral lá na Argentina e eles não falavam, eles escondiam a epidemia. Então, quando nós vimos, as pessoas entravam já indo para UTI, em estado grave, motorista de caminhão, turista, e nós tivemos que montar aí, como eu sempre digo, tivemos que trocar o pneu do carro, o carro andando, porque a gente nem sabia como é que esse vírus se comportava, ele era uma novidade, ele tinha começado lá no México, né? A gripe suína, a gripe A, né, que se chamava na época também, foi para o Canadá, Estados Unidos, e nós não sabíamos de nada na América do Sul, de repente explode a epidemia na Argentina, depois explode no Uruguai, a gente não sabendo, e aí entrou já um número muito grande de pessoas doentes, né? Então eu aprendi muita coisa. Primeira coisa simples, assim, para fechar a escola não adianta. Nós fechamos escolas por 15 dias e piorou o contágio dos meninos, né? Os meninos ficaram pior, tinha mais casos de contaminação do que quando a escola estava aberta, né? E aí nós pegamos os trabalhos internacionais, o CDC lá de Atlanta, nos Estados Unidos, eles têm uma revisão de todas as pesquisas feitas sobre a escola, né, e epidemia, e eles mostram que não adianta fechar a escola, né? Fechar a escola a criança na escola, organizada com os professores lá, e ensinando a fazer higienização, usando máscara, tomando os cuidados básicos, né, ela tem muito menos risco de se contaminar que jogando bola na rua, na casa dos amigos, jogando videogame, na praça. Ela contamina muito mais fora da escola que dentro da escola. E não fechamos também nenhuma empresa, né, nenhum bar, nenhum restaurante, nem comércio, nada, né? Porque também não adiantava. A gente foi pesquisando, eu tinha um grupo grande de infectologistas, epidemiologistas que me acompanharam, e todos fomos nos baseando sempre, o que nos iluminou o caminho foi a pesquisa, o que tinha de pesquisa, até a pesquisa na hora, vendo o que funcionava, o que não funcionava, né? Então, eu quero dizer que a minha posição em relação a essa epidemia do coronavírus é uma posição crítica, porque eu acho que a maneira como está sendo conduzida é uma maneira inadequada. É uma maneira que vai quebrar a economia, vai causar um dano gigantesco à economia e não vai diminuir o caso. Não diminui o caso. Se não tivesse quarentena, não tivesse lockdown, não tivesse nada em Sergipe, tivesse os cuidados individuais, tivesse a proteção do grupo de risco, tivesse os cuidados básicos, provavelmente não teria nenhuma alteração no quadro atual. Ou até, quem sabe, poderia até ter um resultado melhor. Porque hoje se sabe que, e eu vou falar um pouquinho sobre a origem desse lockdown, dessa quarentena, né? Hoje se sabe que esse tipo de política não tem nenhum resultado prático. Não existe um trabalho publicado no mundo que mostre que fechar as pessoas em casa e fechar as empresas melhore a contaminação de uma epidemia. Não existe, né? Todas as epidemias, elas começam com vírus que não têm resistência, as pessoas não têm anticorpos, né? E esses vírus, na verdade, são quimeras, né? Vírus que são uma parte de humana, uma parte de animais, né? O RNA desse vírus aí é uma mistura de RNA de morcego com humano, com ave, com suíno. É uma misturada e surge um animal, um bicho, né? Na verdade, o vírus tem discussão se é um ser vivo ou não, mas surge um agente infeccioso novo que ninguém tem anticorpo, ninguém tem defesa para ele. Quando ele surge, ele começa a se reproduzir com uma velocidade incrível. Esse vírus do corona, ele vai na razão 3, mais ou menos. Contamina 3, contamina 9, contamina 27, ele vai se espalhando numa velocidade muito grande. Até descobrirem que tem um vírus novo e que tem uma epidemia, leva tempo. Enquanto isso, o vírus está contaminando. Ele está contaminando milhões de pessoas. Inclusive, lá na China, deve ter sido milhões de pessoas contaminadas antes deles descobrirem que tinha um vírus, né? Quando eles descobrem um vírus novo, eles desenvolvem um exame, né, para
diagnosticar, e aí, a partir dali começam a ver. A pessoa com febre, com tosse, faz o exame, deu positivo, está com coronavírus. Aí essa pessoa tem que ficar isolada. Só que para cada pessoa isolada, como o vírus é muito rápido, ele contamina muita gente rapidamente, ele tem, para cada pessoa que está apresentando algum sintoma, ele tem centenas de pessoas que não têm sintoma nenhum, que são os chamados portadores assintomáticos, que estão com o vírus, estão transmitindo o vírus e estão espalhando o vírus no mundo. Por isso que um vírus que sai lá do início, lá do fim da China, do interior da China, assombra o mundo em 3 meses. Se espalha pelo mundo. Acho que tem um microfone aberto aí, só pedir para, se alguém tiver. E aí assombra o mundo. Um vírus que ninguém conhece, em 3 meses está causando mortes e destruição no mundo todo, né? Quando esse vírus surge, e como é que começa e termina uma epidemia? As epidemias começam e terminam num prazo determinado, elas não são eternas, né? Esse vírus não vai ficar contaminando a vida inteira. Todos os vírus têm um padrão. Isso aqui eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um padrão de contágio. Ele aumenta o contágio, ele vai subindo aqui o contágio, né? E depois vai descendo. Isso aqui é um número é uma curva que mostra o número de casos. Ele vai aumentando o número de casos, vai subindo, faz a curva e desce. Essa curva aqui é da gripe espanhola, 1918, 19. Mais forte foi 19. Ele teve um surto pequeno antes, depois teve esse surto grande aqui. Essa é a gripe espanhola. Se vocês forem pegar o coronavírus na China, que já fechou o ciclo na China, olhem como a curva é parecida, né? É uma curva muito semelhante, né? Elas têm 13 semanas, 14 semanas de duração. Vou mostrar para vocês o H1N1. Ó. Isso aqui foi o H1N1. Essas colunas são semanas, tá? São 13 semanas também. Eles têm um padrão, né? Que eles, embora sejam vírus diferentes, mas eles têm o contágio viral, ele tem um padrão no mundo. O mundo está diminuindo, o mundo já subiu e desceu. Isso aqui é epidemia no mundo. Ó. Isso aqui é epidemia do H1N1 no mundo, para vocês terem uma ideia. Ele já chegou no pico e está começando a descer no mundo todo. Quer dizer, toda a Europa está descendo, né? Vamos pegar aqui, vocês verem alguns aqui, o Reino Unido. Ó. Isso aqui é o Reino Unido, né? Ele subiu e já está descendo, né? A Alemanha já desceu, ó. A Alemanha já desceu, né? Em 6, 7 semanas ele chega no pico e depois começa a descer. Isso aqui é a França. Dá para mostrar muitos casos para vocês. A Suíça, ó. Isso aqui é a Suíça. Ele é uma pandemia, então ele praticamente ocorreu em todas as partes do mundo, né? Mas, em alguns lugares, a maneira de lidar com eles foi uma, em outros foi outra, foi diferente. E os melhores resultados não são na Europa. O melhor resultado do mundo é esse aqui, ó, da Coreia do Sul. A Coreia começou ali junto com a China, quase no mesmo período, né? Aqui. Começou junto com a China, aí subiu, a Coreia do lado da China, desceu e está praticamente terminando. Pra vocês terem uma ideia, a Coreia tem 51 milhões de habitantes, tem 200 casos, 200 mortes. Seul, que é a capital, é do tamanho de São Paulo, tem 10 milhões de habitantes, teve uma morte, né? Então, eles souberam trabalhar. E como é que eles fizeram? Eles não fizeram lockdown, não suspenderam aula, não fizeram nada disso. Eles foram atrás do vírus. A melhor estratégia é ir atrás do vírus antes que o vírus venha atrás da gente, né? Eles foram atrás do vírus. Como é que eles fizeram? Eles foram testando. Todo mundo que tinha algum sintoma, eles testavam. Quando a pessoa dava positivo, esse vírus ele tem uma característica, ele rompe em clusters, em grupos, né? Ele vai e contamina todo mundo num ambiente determinado. Ele não está contaminando uma pessoa aqui, outra daqui a 100 metros, outra dali a 200 metros. Não, ele é em locais determinados, né? E aí contamina todo mundo. Então, o que a Coreia fazia? Pegava aquele sujeito que foi contaminado e via todo mundo que teve contato com ele nos últimos 14 dias. E ia atrás, mesmo que a pessoa estivesse em outro município, em outro lugar, eles iam lá atrás do cara e testavam. Se dava positivo, eles pegavam todo mundo que teve contato com aquele cara nos últimos
14 dias e testavam, né? E assim eles foram, e as pessoas que davam positivo, eles isolavam. Elas ficavam 14 dias isoladas, né? 14 dias não é um tempo curto. E 14 dias depois, a maioria, como eu disse para vocês antes, 90% não sente nada. É assintomático, né? Então, a Coreia teve um resultado extraordinário. Todos os países, Taiwan, a Coreia, Singapura, o Japão, teve um resultado muito melhor que o da Europa, né? Na Europa, o país que seguiu um pouco esse método, embora não fizesse tanta testagem, foi a Suécia. A Suécia seguiu esse padrão, teve um resultado muito melhor que o da Inglaterra. A Inglaterra começou com esse processo igual à Suécia, foi acompanhando, não fecharam nada, foram tomando os cuidados individuais, máscara, distanciamento e tal, mas não parou nenhuma atividade. Quando chegou a um determinado ponto, aí aconteceu a história que justifica toda essa conversa. Isso aqui, ó. Isso aqui é um estudo feito pelo Imperial College. Esse Imperial College causou um mal para a humanidade que ainda eles vão ter que pagar de algum jeito. Porque eles fizeram uma pesquisa, bem no início da epidemia, quando estava explodindo na China, como ficou muita gente na China sem eles levaram tempo, eles levaram 2 meses, 3 meses para descobrir que tinha epidemia. Quando eles começam a testar, dá uma explosão de casos. Depois entra naquela curva que vocês viram, aquela curva normal lá de Wuhan, essa curva aqui. É uma curva igual às outras, né? Mas no começo ela deu um número alto de casos e o Imperial College fez a pesquisa até esse início. Nesse início, eles se assustaram com o tamanho do número de casos e fizeram uma projeção matemática. Isso não é nem ciência, é uma projeção matemática, não quer dizer que sejam dados comprovados, que sejam evidências, né? Eles fizeram uma projeção, fizeram com a premissa errada, né? Várias premissas erradas, depois, se tiver chance de discutir em outro momento, a gente pode discutir. Mas eles fizeram uma previsão apocalíptica, era um apocalipse, essa é a pior epidemia da história humana. A gripe espanhola matou de 20 a 50 milhões, ninguém sabe direito quanto morreram lá no final da Primeira Guerra Mundial. Essa eles estavam prevendo que fosse maior que a gripe espanhola, né? Então ia morrer 2 milhões e 200 mil pessoas nos Estados Unidos, ia morrer 500 mil pessoas no Reino Unido, 1 milhão na Alemanha, 1.150.000 no Brasil, eu não sei como é que eles chegaram a esse número, né? Tem o tal de Átila Lamarino aí, que anda na internet sempre repetindo esse número, vai morrer 1.150.000 pessoas, né? Então, o que eles criaram? Eles criaram um pânico. Criaram um pânico nos governantes, os governantes se assustaram, e criaram um pânico que foi, na medida que os governantes se assustam e começam a entrar nesse jogo, começa a assustar todo mundo. O que os governantes, qual era a proposta deles para a epidemia ser menor? Só para vocês terem uma ideia, assim, São Paulo, fazendo os cálculos deles, São Paulo teria 277 mil mortos. Mas, se fechasse tudo, ia ter 115 mil mortos. São Paulo está com 3 mil agora, 2 mil e pouco, 3 mil, né? Mas era para ter uma coisa desse tamanho. O que eles propõem? Eles propõem a supressão, que é uma quarentena radical longa, de 18 meses. Tu imagina isso, Laércio? 18 meses, todo mundo trancado em casa, ninguém trabalhando, ninguém saindo de casa, para todo mundo ficar longe do vírus. É uma ideia errada que o vírus está lá na rua e tu está fechado em casa, está protegido. Isso não existe, né, em nenhuma epidemia, né? E ficaria 18 meses. Em 18 meses, o risco maior é que morrer de fome, não é, do vírus, né? Porque se ninguém trabalhar, ninguém sair de casa, todo mundo vai morrer de fome, né? Então, é uma construção completamente teórica. Então, eles diziam isso aqui, eles mostravam isso aqui. Essa curva aqui é a curva normal de uma epidemia. Sobe, vocês viram ali, Wuhan é assim, essa aqui. Wuhan é assim, a gripe asiática foi assim, o H1N1 foi assim também, né? Eles são padrão. O vírus vai contaminando, e ele chega aqui, quando ele chega nesse ponto mais alto, é sinal que naquela região, não é em toda parte, não é em todo Sergipe, por exemplo, se tiver uma epidemia localizada em Lagartos, por exemplo, ou em Aracaju, é aquela população da região que está sendo afetada. Quando chega a 50% da população toda infectada com anticorpos, ele para de crescer, para de aumentar o número de casos. E aí começa a descer essa curva. Ele desce a curva porque ele não tem mais velocidade de contágio, ele perde
porque ele começa a bater em muita gente que já tem anticorpos para ele. Então, ele diminui a velocidade de contágio e vai caindo. Quando chega a 70% da população contaminada, termina a epidemia. E termina com um passe mágico, assim, pá, de repente, some. Acaba a epidemia. Né? Isso dura 13 semanas. Nós estamos na 7ª semana. Né? Nós temos ainda tem mais 5 semanas, 6 semanas aí de descida. É bem provável, mas ontem aumentou 10 mil casos e tal. Não se assustem com essas estatísticas que estão aparecendo agora, porque as estatísticas são por ter mais testes sendo feitos. Nós estamos muito subnotificados, nós tínhamos muito pouco teste para o número de casos que tinha. Muita gente estava sendo tratada no hospital, clinicamente, com clínica de coronavírus, com tudo de coronavírus, e não estava sendo considerada como de coronavírus, que faltava testar. Então, agora aumentou o número de testes, de repente aumenta muito o número. Não quer dizer que a epidemia piorou, a epidemia é a mesma, né? Mas o número de testes positivos aumenta, né? Como o próprio número de positivos para óbitos também. Esses óbitos que vocês viram ontem não é os óbitos de ontem, são óbitos de muitos dias que estavam sem testar, sem ter a comprovação, né? Então, o que dá mais a melhor ideia de que a curva está se completando e está começando a descer, é o número de internações hospitalares por dia. Não é nem na UTI, é o número de internações hospitalares em geral, por dia. Né? A UTI, em geral, a pessoa fica 14 dias, ela não é muito dinâmica essa curva da UTI, nem dos óbitos. Infelizmente, para mim, a vida não tem preço. Né? Cada morte é uma tragédia, né? Humana, emocional, mas as epidemias causam muitas vítimas, né? Então, quando chega a contabilizar o número de óbitos, significa que tu está contabilizando um grupo de pessoas que há 14, 15 dias atrás foram para o hospital, né? Ela tem esse trajeto, vai para a UTI, né? Embora seja um número pequeno em relação ao restante, é 0,1. Por aí, é de 0,05 a 0,1 a verdadeira mortalidade, a verdadeira letalidade desse vírus, né? Então, aí tu pega a estatística do Brasil, dá 7%. 7%, porque eles não estão testando, eles não estão abrangendo todo o número de pessoas que tem o vírus, né? Então, mas depois que tu faz a pesquisa e vê todo mundo que teve e tal, tu vai ver que vai ficar nessa margem aí. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que essa supressão levou os governantes a tomarem decisões políticas. O Trump, imagina o Trump, o principal auxiliar dele é o Fauci, que aliás era do Obama também, né? O Fauci chega para o Trump e diz, olha, o Imperial College está certo, vai morrer 2.200.000 pessoas nos Estados Unidos se nós não fecharmos tudo. Aí o Trump vai ficar olhando e vai pensar, bom, eu vou pagar para ver? Quem é que paga para ver uma coisa dessa? É difícil, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. O Bolsonaro teve coragem para dizer que isso não acontece. Isso aí não vai acontecer isso, né? Esses milhões e milhões e milhões de mortes, não vai acontecer. Mas a maioria dos governantes não tem essa coragem. E começam a pegar carona no medo. Do outro lado, tu tem redes de televisão nacionais instilando o pânico, não é nem o medo, é o pânico na população 24 horas por dia. Eu soube que tinha emissoras aí que quase não tinham mais audiência, já estão até para fechar, e que multiplicaram por 5, 6 audiências agora, só no pânico da população. Da audiência, o medo da todo mundo dizendo, fica em casa, fica em casa, fica em casa, e caixão, e cadáver, e o pessoal na UTI morrendo. É isso, é o dia inteiro. Fica numa depressão, está aumentando o número de suicídios no Brasil todo, as pessoas estão ficando deprimidas, presas dentro de casa, né, e deprimidas. Aí vem a questão, adianta fazer quarentena? Adianta fazer lockdown? Como eu disse no início para vocês, não é a saída. A saída é da Coreia. A Coreia mostrou um caminho, né? A Coreia, Taiwan, Singapura, Japão, o Vietnã não teve um óbito. Eles fizeram tanto teste, localizaram tão rápido as pessoas que estavam com o vírus, não teve nenhuma morte no Vietnã. O Vietnã tem 96 milhões de habitantes. Agora, todos que fecharam, todos que fizeram lockdown, todos que fizeram quarentena radical,
tiveram um resultado horroroso. Eu vou mostrar um para vocês aqui. Isso aqui é a Itália, ó. Isso aqui é a Itália. Essa linha mais clara aí é o momento em que fecharam a Itália toda em quarentena. Dizendo que diminuiu o número de casos. Mas era estado de sítio, as pessoas não podiam sair de casa. Tinha que ter autorização do governo. Não aumentou, explodiu o número de casos depois. Explodiu o número de casos. Saiu de... Era em torno de... Eles tinham 1.400 casos por dia, 1.500 casos novos por dia, foi para 6.000. Explodiu, né? Aumentou o número de casos. Como é que tu explica? Se está todo mundo fechado dentro de casa, tu não pode sair, não pode ir na loja, não pode sair na rua, não pode fazer nada. Como é que tu pode, 12 dias depois, triplicar, quadruplicar o número de casos? Como é que explica? É que o vírus já está dentro de casa, minha gente. O vírus já está em toda parte. Ele circula antes. É esse conceito que as pessoas e que os governantes não estão trabalhando. O vírus circula antes. O número de pessoas que já têm o vírus, que são portadores assintomáticos, é enorme. Para cada um que tem tosse e febre, tem 200, 300, sem ter tosse, sem febre, sem nada, e estão transmitindo o vírus. Aí tu encerra o menino em casa com o vovô, com a vovó, com o papai, com a mamãe, numa quarentena radical, ele passa o vírus para todo mundo. E passa para o vovô e para a vovó, que tem que ser protegidos, que é o grupo de risco, é o vovô e a vovó. Né? O grupo de risco é quem tem doença crônica. E ele passa para todo mundo. E aí aumenta o número de casos, explode o número de casos. Tem um vídeo que eu mandei para vocês, que é de hoje. Esse vídeo resume tudo que... Quando eles fecharam tudo, eles achavam que as pessoas que estavam em casa estavam protegidas. E que o risco maior é quem estava nos serviços essenciais, né? Trabalhando na saúde, na segurança. E a surpresa deles foi que esse pessoal quase não pegou o vírus. Quem pegou o vírus era o pessoal que estava em casa, fechado, confinado em casa. A maior parte dos casos, 66%, que foi para o hospital e pôde ir a óbito depois, eram pessoas que estavam fechadas em casa, não eram que estavam na rua. Né? Então, essa é mais uma evidência, tem vários trabalhos mostrando isso. No Rio Grande do Sul, que o governador defende que fez uma quarentena, que a quarentena que garantiu que o Rio Grande do Sul não tem muitos casos. O Rio Grande do Sul não tem muito caso porque não foi o vírus para lá. Quando nós tivemos H1N1 no Rio Grande do Sul, não teve caso de H1N1 em Sergipe. Não teve, o vírus não chegou lá. Não foi porque o governador de Sergipe protegeu o estado, é porque não tem vírus. No Rio Grande do Sul foi pouco vírus. Mas mesmo assim fizeram uma pesquisa muito interessante lá, que agora vão fazer no Brasil todo. Eles pesquisaram o sangue, fizeram uma amostragem de sangue da população, 4.500 pessoas em áreas específicas, para ver quantos tinham anticorpos já para o vírus. E a surpresa foi que tinha 0,13%. Pouquíssima gente. Na verdade, o vírus não circulou. Agora, qual foi a maior surpresa? 75% desses 0,13% tinha sido contaminado em casa. Não na rua, não no transporte, não na loja, nem no supermercado, que tinha sido infectado em casa. Então, minha gente, eu acho que nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo um movimento completamente irreal, que é esse movimento da quarentena. É um movimento, esse lockdown, fechando as lojas, fechando tudo, é um movimento que não resolve nada, não tem uma comprovação científica. Saiu um trabalho agora medindo em 4 países isso na Europa, se esse lockdown ajudou a melhorar a curva, né, a diminuir a intensidade da curva. Não ajudou em nada, não ajudou em nada. Todos os países. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou trabalhando com dados aqui, né? Eu vou pegar... cadê isso aqui? Estados Unidos, cadê? A Itália, cadê? Olha, nos Estados Unidos, olha como é que subiu a curva nos Estados Unidos. Vocês acham que achatou a curva? Aquela curva achatada? Essa curva aqui que eles propõem. Todo esse movimento de quarentena é para fazer, em vez da curva ser essa aqui mais clara, essa aqui, é para ser essa outra aqui achatada. Para, no tempo, diminuir o número, a demanda dos hospitais, para chegar nos 70%, eles também concordam que tem que chegar nos 70% da população com anticorpos, mas para chegar mais adiante.
Só que eles não sabem quando. É 18 meses a proposta do Imperial College, 18 meses. Né? Isso não existe, minha gente. Então, é uma criação teórica. Essa quarentena ela é completamente inútil, só faz sofrer as pessoas. Vocês acham que está todo mundo bem na quarentena? As pessoas estão todas tomando vinho, assistindo Netflix na televisão, todo mundo com a geladeira cheia. Isso é privilégio de uma minoria. A grande maioria da população está passando fome, está passando necessidade, está numa situação gravíssima. Né? Se não fosse essa mesada aí que os deputados ajudaram, o presidente propôs, os deputados como o Laércio, o Fábio, outros aí, eu também ajudei como deputado, a votar os senadores, nós, R$600 por mês, estaria... Então, as pessoas estão num sofrimento enorme. Vocês acham que tem isolamento social na favela da Rocinha? Tem isolamento social no Complexo do Alemão? Isso é uma construção teórica, isso é da cabeça do governador, e é um movimento dos governadores. Né? Eu quero ver o governador de Sergipe, eu não estou fazendo o quê, mas ele está equivocado. Os governadores estão equivocados. Mas tem que manter baixo por causa da demanda hospitalar. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, em 3 semanas, como secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, aumentei em 30% os leitos de UTI do Estado. E é um estado que tem muito leito. Nós temos 1.700 leitos no Rio Grande do Sul, de UTI. 1.700 leitos, população de 11 milhões de habitantes. Porto Alegre tem, só na área do SUS de Porto Alegre, estão 600 leitos, a 1,5 milhão de habitantes. Né? Mas dá para aumentar, tu derruba uma parede, coloca os respiradores, coloca os equipamentos básicos de UTI ali, nem precisa aumentar muito o número de funcionários, aumenta lá 20%, 10% dos funcionários, então precisa criar um hospital novo. É só pegar o que tem e ampliar. É possível. Não tem essa história de que os hospitais têm que se preparar para a epidemia. Não existe. Isso é uma invenção. Os hospitais se preparam para a demanda diária deles. Eles não têm como se preparar. Imagina um hospital 10 anos esperando uma pandemia, fechado, para entrar em ação se vier a pandemia. Isso não existe. Tu troca o pneu com o carro andando. À medida que aparece a necessidade, tu vai ampliando. É assim que se trabalha. Essa construção aqui é para iludir as pessoas, para dizer que elas podem ficar em casa, que não vão ter vírus, né? É para dizer que a rede hospitalar tem que se preparar. Cadê o preparo que foi feito? Cadê? Eu apoiei o ministro Mandetta, e acho que ele foi um grande ministro, não estou criticando a ação dele como ministro, né? Mas eu posso dizer que ele, na questão da epidemia, ele não preparou. Cadê os testes? Onde é que estão os testes? Era para estar fazendo teste uma quantidade 20 vezes mais do que está se fazendo hoje. E com isso ia reduzir muito o contágio. Né? Era para estar com muito mais leitos hospitalares. Manaus tem... Por que foi Manaus, Recife, Fortaleza, Rio e São Paulo, os epicentros da epidemia? Porque são cidades que têm voos diretos para a Europa, para os lugares onde teve mais epidemia. Recife tem para a Espanha voos diretos, eu não sei se é diário, são vários voos semanais. Fortaleza tem direto para Milão. Milão foi o epicentro da epidemia na Europa inteira. Milão foi um caso incrível, de uma quantidade gigantesca de circulação de vírus, de casos que aconteceram lá. Inclusive, uma curiosidade, na Itália, o problema foi no norte. No sul da Itália não tem epidemia. Vê um mapinha aí para mim. No sul da Itália não tem epidemia. Né? Não tem praticamente epidemia no sul da Itália. Como no Brasil, no sul não tem. Fortaleza sozinho tem o dobro dos casos que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos. Aí a preocupação do Laércio é dizer, mas nós estamos do lado da Bahia, que está tendo mais casos, nós estamos do lado do... Eu posso dizer para vocês, Laércio, se serve de consolo, isso aqui é Itália. Deixa eu ver se eu consigo botar aí. Aqui. Isso aqui é Itália, a parte escura é Milão, lá, a região da Lombardia. Tu pode ver que para baixo da Itália, a bota não tem nada, tem poucos casos. Mas do lado de Milão, tem 2 lugarzinhos lá que não tem caso também. Tem pouco caso também. O foco foi Milão. Milão tem muito chinês. Eles têm um intercâmbio comercial muito forte com o Wuhan, que foi o que teve na China. Né? Então, tem alguém falando junto comigo aí, não sei. Não, fui eu que falei informação por causa de Milão. Não foi tu, não. Polo de moda.
Não, é uma pessoa que está falando o tempo todo aqui, eu não sei quem é. Mas, de qualquer maneira, é um rádio, parece que é um rádio. É um rádio. É você, Guzmão? Então... Não sou eu, não. Podem continuar que está tudo bem. Eu só quero dizer aos senhores que temos mais de 30 minutos já de debate, que o debate está sendo muito bem acompanhado pelos canais do YouTube e do Facebook. Podem continuar. Por enquanto não tem debate, né? Então, um monólogo aqui. Mas vamos debater depois. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Que a epidemia ela está concentrada em 5 regiões. Se ela refluir nessas 5 regiões, ela reflui no Brasil inteiro. Nós vamos dizer o seguinte, não, mas pode ir para os outros lugares. Não acontece isso. Quando deu o H1N1, só pegando o exemplo que eu vivi, eu achei que ia pegar o Brasil todo, que ia São Paulo, depois a Bahia, depois ia Minas Gerais, ia pegar... Não foi nem a Minas Gerais. O vírus, ele tem um prazo, mais ou menos, que ele contamina, faz a epidemia, depois ele volta. 1 ano depois, 2 anos depois, ele volta. Hoje o H1N1 está nas gripes de verão, de inverno nossas, né? Eles aparecem sempre no período de inverno. Mas é uma coisa mais rara. O ano passado morreram 800 pessoas de H1N1. 800 pessoas morreram de H1N1. E mais no Nordeste, onde não teve epidemia naquela época. Mas isso é depois, é muito tempo depois. Dá tempo de desenvolver vacina. Eu acho que uma das falhas que nós temos com H1N1 é que o governo não vacina a população toda. O governo só vacina grupo de risco, o que é um absurdo. Tinha que vacinar, como ele é um vírus que não tem muito grupo de risco, ele vai para tudo que é lado, as vítimas deles principais são as mulheres grávidas, e os obesos, né? Ele teria que ter vacina em número suficiente para vacinar todo ano a população. Então, pegar essa turma que não tinha se vacinado, se vacinar, entendeu? É outro problema. Mas então, voltando aqui para fechar, para a gente poder debater, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo uma epidemia que não é diferente das outras, é um vírus agressivo, não é uma coisa simples, né? Mas nós estamos agindo da pior maneira. Os governadores estão comandando um processo, o presidente é contra, ele não pode interferir, ele fez um decreto para acabar com a quarentena, para regulamentar essa quarentena e mudando ela, assim, terminando com ela. Ele não pode fazer isso porque o Supremo Tribunal votou por unanimidade que ele não podia interferir na ação dos governadores. Então, a responsabilidade da quebradeira toda e da inutilidade dessa quarentena está ficando no colo dos governadores. Está ficando no colo... Que para os governadores, eu tenho todos eles como bem intencionados, aqui ninguém está mal intencionado, mas eles estão, na verdade, reféns do medo. A população em pânico, para a população, quem fecha tudo, quem bota ela trancada em casa, está querendo preservar a vida dela, né? No imaginário popular. Eles não sabem que o vírus está dentro de casa. Eles não sabem que é muito mais fácil te contaminar dentro de casa do que fora de casa hoje, né? Eles não sabem que tu ir no supermercado, teu risco é maior do que se tu for numa loja no shopping ou numa loja no centro da cidade, né? Desde que a loja tome todos os cuidados. Use máscara, passe álcool gel, guarde distância, coloque um plástico ali, uma tela, um vidro no caixa ali para a pessoa não jogar saliva no rosto da pessoa que está no caixa. Todo mundo pode usar máscara. Saindo na rua, pode usar máscara, não tem problema. São cuidados individuais. Agora, e uma super proteção aos idosos e doentes crônicos. Minha maior preocupação são os asilos de idosos. No Canadá e na Suécia, a maior mortalidade nessa epidemia foi asilo de idosos. Na Suécia foi 2/3 dos mortos. Foi de asilo de idosos. E no Canadá, metade dos mortos foi de asilo de idosos, principalmente na região do Quebec. Tu viu em Nova York, quando ele falando que 18% das pessoas que estavam nas UTIs eram dos asilos de idosos? Ele fala isso, o Cuomo, né? Ele fala. Então, isso tem que ter... Como é que vai proteger um asilo de idosos? Todo mundo que trabalha lá tem que fazer teste. Tem que estar testando se tem o vírus toda semana. Porque pode ter numa semana e na outra não ter numa semana e na outra ter. E serem portadores assintomáticos. Em casa, as pessoas que lidam... O ideal é que as pessoas que lidam com os idosos em casa fossem testadas. Mas se não puder ser testado, tem que ter uma distância grande deles. Tem que, quando for tocar, fazer qualquer coisa, tem que estar sempre lavando as mãos, passando álcool. Não entrar com o sapato dentro de casa, deixa o sapato sempre na porta, né? Porque o sapato traz o vírus na sola do sapato. Esse vírus está em toda parte, minha gente. É muito difícil escapar dele, né? O que nós temos é que proteger os idosos. E quem tem criança, por exemplo, não pega vírus.
Esse vírus não afeta a criança, não tem criança internada em lugar nenhum. Não tem adolescente até 18 anos. Começa a ter um pouquinho mais de casos depois entre 18 e 50 anos. Né? Mas são poucos casos em relação... 80% dos casos, 90% são pessoas com mais de 60 anos. Né? Na Itália, 95% tinha mais de 70 anos. E a média era 81 anos, quem estava na UTI na Itália. Então, nosso guarda um pouquinho essa proporção pode ser um pouco maior ou menor, mas é essa proporção. Quem tem condições de trabalhar, quem não está no grupo de risco, toma todos os cuidados, lava as mãos, usa máscara, guarda a distância, toma todos os cuidados quando vem para casa e tal, mas vai. Cada vez que tu vai no supermercado, o teu risco é o mesmo. Cada vez que tu pega uma latinha, aquela do supermercado para olhar, aquela latinha ali, 50 já pegaram aquela latinha para ver os ingredientes, né? E já botaram a mão ali e podem estar com vírus. Então, tu tem que ter um protocolo para o supermercado, um protocolo para a loja, um protocolo para casa, um protocolo para a escola. Vamos botar... As crianças não ficam doentes com o coronavírus. Né? Por que essas crianças não estão na escola? Se tu vai abrir as lojas, Laércio, tu vai abrir o comércio, tu não tem como abrir direito se as escolas estiverem fechadas. Né? Os pais, eles vão ficar como? Se eles têm que trabalhar, eles têm que ficar com as crianças. Né? Então, o pior é botar o avô e a avó com a criança. Né? Porque esse sim pode até pegar da criança, se a criança tiver vírus, se for portador assintomático. Né? Então, é muito importante agir de forma racional, baseada em evidências. Nós estamos quebrando a economia do país por muito tempo, não é por pouco tempo. O Brasil vai ter um retrocesso enorme. E não, mas todo mundo está assim, não é todo mundo, não. Os países que souberam trabalhar isso não quebraram a economia. E vão sair dessa epidemia pujantes, né? Países que vão se desenvolver muito rápido, vão ocupar um lugar muito melhor na escala mundial de desenvolvimento econômico e humano. Né? Agora, o Brasil, por imitação barata dos países que é raro, inclusive na Europa, está afundando a economia do país sem ter resultado, não diminui um doente isso. Né? Não diminui um doente, não tem resultado nenhum prático isso. Então, eu queria fazer essa introdução para a gente depois poder avançar no debate. Tá? Eu estou com todo o tempo disponível, viu, Lécio? O que precisar aí, eu estou à disposição. Obrigado, deputado. Guzmão? Bom, vamos lá? Vamos. Eu estou na linha. Eu gostaria de fazer uma pergunta e passar um contraponto que nós procuramos. Colocar... Ministro, o pequeno comércio, ele defende a mesma teoria que as mesmas condições que as multinacionais, as redes de farmácia, os grandes conglomerados atacadistas têm de funcionar, o pequeno comerciante também tem condição de funcionar com aquelas mesmas regras educacionais. Eu sou testemunha, nós lançamos uma campanha na Associação Comercial chamada Compre do Pequeno. Compre no seu bairro, compre nas lojas de sua vizinhança, porque onde você fortalece a micro e pequena economia, a crise se instala com mais dificuldade e a gente mantém o emprego. Recentemente, o Nordeste teve uma entrevista nacional, mas foi muito focada no Nordeste, e Sergipe foi citada nominalmente pelo neurocientista Miguel Nicoleles, né? E eu assisti a entrevista e não ouvi apresentar dados científicos, né? Então, a nossa ideia é estabelecer, dentro de um princípio democrático, o contraditório dos dois pontos. Eu observei que o senhor apresentou inúmeros gráficos de várias regiões do mundo e que podem nos ajudar a gente fundamentar as nossas solicitações aos veículos de governo para que a gente leve um pouco de contraponto às duas razões. Uma das razões que me chamou a atenção é que o seguinte, Sergipe todo é menor do que Salvador em núcleo populacional. Pelo que foi colocado pelos cientistas, a gente ia contaminar o Nordeste. Então seria o contrário. O Recife aqui do lado e a Bahia do outro, nós é que devíamos estar com medo desses estados vizinhos. Eu não vi ali racionalidade nos argumentos, diferente do que o senhor apresentou números, estatísticas e gráficos. O que é que nós poderíamos nos contrapor aquilo, colocando Sergipe com uma grande preocupação, sem apresentação de dados científicos nenhum,
e daquela maneira que o senhor colocou, levando uma extrema insegurança aos prefeitos, ao próprio governo, e eu tenho dito nas nossas declarações que nenhum governante gostaria de ser responsável de quebrar seu Estado ou carregar mortes nas costas. Então, também não é fácil a situação do governante. Mas que contraponto, que luz a gente colocaria com aquela situação que botou o Nordeste, ou botou Sergipe como o epicentro do Nordeste capaz de contaminar tudo? Eu não vi racionalidade naqueles argumentos. Eu posso dizer porque eu tenho a veleidade de ser neurocientista também. Eu fiz mestrado em neurociência, mas eu acho que neurocientista não entende nada de epidemia, viu? Não entende nada de epidemia. O que eu estou falando aqui é porque eu vivi como secretário de saúde, não foi por ser neurocientista. Eu acho que o Nicoleles, ele é uma referência internacional e é respeitado como tal, né, na área de neurociência, mas ele foi colocado, acho que por um acordo dos governadores, eles fizeram tipo um comitê científico, acho, para acompanhar essa epidemia. E aí, como eles estão defendendo essa posição da quarentena, eu acho que eles estão completamente errados, né? Então, é uma discussão científica que a gente tem que fazer. Tudo que eu falei aqui não é só gráfico, eu tenho pelo menos 5 trabalhos publicados falando que não adianta nada a quarentena, né? Eu não conheço nenhum, e olha que eu tenho eu tenho uma rede de infectologistas e epidemiologistas que me acompanham, né, desde o tempo da H1N1 lá. Eu tomei sempre decisão baseada com os especialistas, epidemiologistas principalmente, e infectologistas, né. Então, nós fizemos uma revisão de tudo que tinha nas publicações científicas. Hoje tu pega na internet, tu pega um assunto e puxa todos os trabalhos publicados na hora, né? E o PubMed chama-se PubMed, P-U-B-M-E-D, PubMed. Vocês podem experimentar, peguem um assunto, coloquem lá e vocês vão ver a quantidade de trabalho que aparece, né? Então, não tem nenhum mostrando a efetividade da quarentena, nenhum, não existe. Isto não é ciência, isto é achismo de um cálculo matemático com premissas erradas. Ele saiu porque... Sabe por que ele saiu? Ele furou o lockdown lá na Inglaterra para ver a namorada dele. Então, é isso. Nós estamos na mão dessa gente, entendeu? Esse é que é o problema. E estamos imitando, nós somos imitadores. É efeito manada, né? E eu entendo até o prefeito, que o prefeito toma medida drástica e o outro não toma, parece que esse que não tomou não está preocupado. Eu me lembro de uma discussão, só para comentar uma coisinha rápida aqui, quando nós resolvemos reabrir as escolas, em 2009, um grupo de prefeitos no sul do estado não quis reabrir. E eu fui para uma reunião com eles. Eu levei o maior epidemiologista brasileiro, chama-se César Victor. Na época o César me ajudou, agora ele está com outras, está fazendo algumas pesquisas, não está, ele está ajudando o Ministério da Saúde. Mas naquela época ele estava comigo lá e o César mostrou todos os trabalhos, mostrou as publicações científicas, não reduz o número de casos. A nossa curva está piorando com as crianças, porque não tem... Naquela época, as crianças, o H1N1 pegava a criança, o coronavírus não pega. E mostrou os dados todos. Aí os prefeitos disseram, não, até podemos concordar com o senhor, mas nós não vamos abrir as escolas, porque a única maneira que eu tenho de mostrar para a população que eu estou ajudando ela. É isso que está acontecendo, minha gente. O efeito manada é esse. As pessoas estão tomando decisão para mostrar que estão fazendo alguma coisa, que não sabem o que vão fazer, nem tem informação científica adequada. Aí vem o Nicoleles e diz que Sergipe é mais perigoso do que a Bahia, aí vale qualquer coisa, né? Vale qualquer coisa. Eu acho que nós temos... A sugestão que eu tenho, Marcos, aí para Sergipe, que eu acho que dá para fazer, até pelo tamanho do Estado, é repetir... buscar a iniciativa privada, fazer uma parceria com o governo para testar a população. A iniciativa privada testa os seus empregados, o governo testa as pessoas que lidam com o grupo de risco, com os idosos, vão atrás, monta um comitê para operar isso no Estado. Vocês vão ver que diminui o risco, diminui a internação hospitalar. Aliás, a internação hospitalar está diminuindo no Brasil. Essa curva termina no final de maio, início de junho, minha gente. Não tem, todas elas são iguais, todas elas funcionam em 13 semanas. Não tem milagre, não tem uma coisa sobrenatural que vai durar 18 meses e tal. Isso está na cabeça do Ferguson, esse aí, do Imperial College.
Ô, Osmar, esse neurocientista colocou realmente o nosso Estado numa situação muito complicada. Depois desse posicionamento dele numa entrevista, e se você vê a entrevista, você percebe que ele derivou, a pergunta era outra coisa, ele mudou o contexto e trouxe o assunto para Sergipe, dentro dessa posição que Marco Pinheiro falou, dentro do tamanho do nosso estado de população, a gente percebe, mesmo sem ser neurocientista, que não existe lógica nenhuma um raciocínio como esse. E isso trouxe um clima muito ruim dentro do estado, a tal ponto que existia um decreto que criava, que flexibilizava a abertura de atividades no dia 4, no dia 7, e nesse mesmo dia à tarde, sob pressão de um grupo de técnicos do governo que se reúnem, se chegou a um consenso que era preciso suspender aquele decreto, que não podia abrir mais nada, e essa situação continua até hoje. Essa é uma reflexão que eu queria fazer com vocês. A outra, com referência à política que o governo vem adotando. Quando eu falo do governo, eu estou incluindo o governo do Estado e todos os governos municipais. Eu acho que o governo precisa chamar o setor empresarial, chamar as igrejas, chamar as associações para buscar parcerias com essas entidades. É um pouco daquilo que você falou, com referência aos testes, mas é também um pouco com referência a distribuir com todos esses organismos as responsabilidades. Ora se o governo flexibiliza a abertura de shopping centers, não chamar esses organismos, igreja, setor empresarial, para construir, é como se fosse assim, Osmar, gente, ajuda aqui, vai. Como é que você pode cuidar? Como é que você ajuda o Estado com referência ao controle desse pessoal? Porque por trás de tudo isso, o pano de fundo dessa situação é exatamente retirar as pessoas de um ambiente de contaminação que você colocou muito bem, que o isolamento não protege, e você devolve às pessoas a rotina da vida que as pessoas tinham em um ambiente totalmente saudável, de controle, de regra, de disciplina, de obrigação e de responsabilidade também. Ora, se você precisa entrar no shopping, eu sou o dono do shopping, se você não tiver com máscara, meu amigo, você não vai entrar. Eu estou educando aquela pessoa, eu estou dando a parcela de contribuição que o Estado muitas vezes precisa, mas o Estado me parece que se fecha em torno de si só, junta a sua equipe e aquilo que decide vale para todo mundo, está aprovado cientificamente com esses dados que você nos apresenta, que a solução não está por aí, isso acho que ficou muito claro para todo mundo. Então, eu queria só deixar essa reflexão para fazer uma pergunta a você, porque existem, Osmar, eu quero que você saiba que a gente tem um turbilhão de perguntas já aqui. E tem aumentado. Imagina uma pessoa fechada em casa só sendo assustada. A população não está sendo informada, ela está sendo assustada. Informar é uma coisa, agora assustar é outra, completamente diferente. Isso aconteceu, quando eu enfrentei a H1N1, aconteceu a mesma coisa. Começou a imprensa, porque a imprensa vende mais jornal, tem mais audiências, se botar, as pessoas ficarem com medo. Então vai só mostrando coisas ruins e tal, e não dando... O que mais me choca é que não dão um fio de esperança para as pessoas. Quando é que termina isso? Quem defende a quarentena não sabe te dizer quando é que termina. Porque a ideia original é 18 meses. Né? É 18 meses, eu falo isso. Aliás, muita gente que está defendendo a quarentena nem sabe que a proposta original é essa. Mas essa é a proposta que originou toda essa mobilização aí na Europa e toda parte. O que eu posso te dizer é que eu acho que nós temos que bem informar as pessoas, usar a rede para informar bem. Já que nós não conseguimos grandes canais de televisão, pelo menos usar a rede para explicar para as pessoas. Os grandes canais de televisão não dão nem o contraditório, não deixam nem tu debater o assunto. É só medo. Eu vi deram 5 minutos para um discurso do prefeito de São Paulo, não sei se vocês viram o discurso dele. A coisa mais macabra e terrível que eu já vi de um discurso para assustar a pessoa.
Aquele, não tem sentido nenhum o discurso daquele. Ele dizendo que tinha contratado 320 coveiros novos para o cemitério, que tinha comprado 15 mil sacos reforçados para transportar corpos dentro de São Paulo, tinha comprado não sei quantos contêineres frigoríficos para milhares de corpos serem armazenados, que tinha 34 mil caixões. Olha, meu amigo, primeiro que não vai precisar disso, graças a Deus não vai precisar. Segundo, isso é um assunto interno da prefeitura, isso não é um negócio para ficar... Qual é o objetivo de falar isso para a população? É instruir, é informar a população sobre alguma coisa ou é assustar a população? Ele foi para assustar, entendeu? É um negócio assim, a televisão o tempo todo é assustar. Esse Fábio Migliaccio, esse grande artista, que eu fã dele, eu sou da turma dos fãs dele. Ele se suicidou agora lá no Rio de Janeiro. Ele estava sozinho, isolado, num sítio, a família não ia lá por causa do risco de contágio e tal. E ele sozinho, de repente, depressivo, se matou. Isso não deixa de ter reflexo desse medo, desse pânico que estão colocando na população. Não tem sentido isso mais. Agora, isso também tem limite, né? Chega um ponto que as pessoas cansam também. E a própria epidemia vai seguir o curso dela. O vírus não dá bola para decreto de governador, não dá bola para nada. O vírus vai contaminando. Quando chegar no pico, ele cai e termina a epidemia. Agora, o problema todo é que não altera nada se a gente tomar esses cuidados que o Laércio falou. Não altera, pelo contrário, é capaz de poupar até os idosos. Na Itália começou a mortalidade maior dos idosos depois que fecharam todo mundo em casa. Que aí o netinho contaminava o vovô e a vovó. O risco, as gotículas, quando saem da boca da gente que a gente está falando, elas ficam no ar por umas 2 horas. Quanto mais íntimo o contato, quanto mais próximo a pessoa mais chance tem de contaminar. Na rua isso não existe. As gotículas vão embora, desaparecem no ar. Né? A gente caminhando não tem problema. Um sujeito que mora no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, numa casa de 30 metros quadrados, com 4, 5 pessoas, é muito mais saudável ele sair para trabalhar do que ele ficar fechado em casa 24 horas, passando fome ainda. Né? Então não tem, é uma construção teórica que não tem sentido. Eu imagino que a população de Sergipe está sofrendo muito com isso. A maioria da população está sofrendo muito com isso. E vai sofrer mais quando terminar, quando eles quiserem que termine, não sei quando é que eles querem, estão programando para terminar isso, e voltar para o emprego e não ter mais o emprego. Né? E voltar para o trabalho e não ter mais o trabalho. Né? Mas o governo vai sustentar. Quanto tempo o governo Bolsonaro pode dar a mesada? 2 meses, 3 meses, depois disso não vai ter arrecadação. Ele precisa das empresas funcionando para ter arrecadação. Precisa da economia girar. Senão não vai ter dinheiro para nada. Vai fabricar dinheiro. Até isso é um problema. Fabrica dinheiro, daqui a pouco estão que nem na Venezuela, levando um carrinho de dinheiro, cheio de nota de dinheiro para comprar 1 litro de leite. Né? Tudo isso é consequência de decisão política dos governadores, não é o vírus que está causando isso, são as decisões políticas que estão causando isso. E tem que ter pressão em cima. A população tem que pressionar. Os empresários pressionarem, as igrejas pressionarem, todo mundo pressionar. Dá para fazer sem contaminar, dá para fazer até culto religioso guardando distância. Guardando distância, tem uma distância certa, não pode encher de gente. Eu acho que não deve ter eventos artísticos, musicais, com muita gente, não pode ter. O carnaval bombou essa epidemia, minha gente. A epidemia começa imediatamente depois do carnaval. Já tinha o vírus circulando em São Paulo, já tinha o vírus circulando no Rio de Janeiro. No carnaval, os governadores fizeram cara de paisagem, não acharam ruim ter o carnaval, que politicamente era importante ter o carnaval. Agora estão prendendo gente que anda na praia. O cara caminhando na praia, não tem risco nenhum, não contamina nem os peixes, nada. Aí o cara vai preso caminhando na praia. Não, isso aí. E no carnaval, milhões de pessoas ali, um do lado da outra, ali, passando o vírus para cima e para baixo e ninguém falava nada. Osmar, eu queria só cair o sinal na hora que eu estava falando, fazendo a minha análise. Sim. E eu queria fechar essa análise com uma pergunta a você. Eu enviei para você ontem o WhatsApp e pedi para o pessoal enviar para o seu os números de ontem em Sergipe. Já está na tela. Já está na tela, viu, presidente? Você já deve ter conhecimento dele. Eu tenho. Eu queria que você fizesse uma análise pela sua experiência desses números em relação à população.
nós somos 2.300.000 habitantes, praticamente, e os nossos números são esses. Olhando esses números e pela sua experiência, o que é que você acha? Que avaliação você faz do nosso estado? Olha, eu vi os números, eu tenho os números, né? Eu me atualizo aí para fazer essas avaliações. Eu posso dizer que esse número é um número relativamente pequeno, né? Não é uma epidemia, não tem uma epidemia, não está bombando a epidemia no Sergipe, mesmo que tenha 800 casos, eu acho, né? 900 casos, e 20 e poucos óbitos, né? É isso que tem, né? Mais ou menos, 27 óbitos. Né? Claro que cada morte que tem é uma tragédia, né? A vida não tem preço. Agora, o vírus causa esse tipo de... Agora, se tu pegar Sergipe e botar no mapa do Brasil, Sergipe está entre os que têm menor risco de epidemia, inclusive. O vírus está circulando. Se tomar essas medidas de testagem e de acompanhamento das pessoas doentes, não vai ter sobrecarga no hospital. Eu garanto que não vai ter, né? E agora, se tiver alguma sobrecarga, ter capacidade, tem que ter um plano para aumentar em 24 horas, 48 horas, derrubar uma parede e botar mais, sei lá, dobrar o número de leitos, ou aumentar em 40% o número de leitos. Isso dá para fazer. Isso dá para fazer. Agora, ficar tudo parado por quanto tempo? E eu te pergunto outra coisa, se isso está segurando, e eu acredito que não, eu acho que o problema aí é que a circulação do vírus não é grande, né? Não é grande em Sergipe, mas vamos supor que estivesse segurando, que dá certo, estivesse achatando a curva e segurando. No momento que tu parar, sobe e explode a epidemia de novo. Entendeu? Então não vai terminar nunca isso. Tem que ter um plano para agora. Tem que ter um plano para agora. E esse plano, eu acho que eu posso colaborar, se o governador aceitar sugestões, eu posso colaborar com o prefeito, com o governador, da gente pensar um projeto da testagem, do acompanhamento com testagem. Vocês podem comprar testes, os empresários, o governo compra testes, o município compra testes, o governo federal está mandando mais testes. E vamos escolher quem são as pessoas que têm que ser testadas e fazer esse acompanhamento, ir atrás do vírus, não esperar o vírus vir atrás da gente, né? Vir atrás das pessoas. Isso aí é muito mais importante do que qualquer quarentena. Ok, então eu queria, com a permissão aí de Marcos e de Guzmão, eu queria ouvir, vou passar para Maurício aí, ele tem uma pergunta para fazer, que tem tanta gente querendo fazer pergunta, tem gente... Pode fazer, vamos lá. Maurício, dá para você falar já? A gente não consegue vê-lo, mas a gente ouve, Maurício. Tá certo. Eu tenho várias perguntas aqui, tem umas com o Guzmão e outras estão comigo. Vamos começar aqui primeiro, por ordem, né? O seu Manuel Costa, ele é diretor conselheiro da Associação do ET Sergipe. Pergunta: podemos afirmar que conhecemos o problema da Covid-19 em Sergipe com apenas 3.584 amostras testes? E a segunda: se o pico é entre 6 a 7 semanas, o Sergipe já está no pico? Se está com a ocupação de leitos abaixo de 40%, podemos flexibilizar sem medo? Isso deu para entender, deputado. Sim, deu para entender. Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu vou falar sempre em cima de experiência, tá? Porque eu acho que é mais importante tu falar em experiência do que tu ler um artigo e tal. Minha experiência, nós tivemos no H1N1, a epidemia não aconteceu igual em todo o estado. Não aconteceu igual em todo o estado, imagina acontecer igual no Brasil inteiro, não vai acontecer, né? Vão ter lugares que vai ter mais casos, os vírus circulou mais, outros lugares vai ter menos. Não tem nada a ver com a quarentena isso. Tem a ver com a possibilidade do vírus chegar lá, né? Então, o que é no Rio Grande do Sul, por exemplo, as cidades mais afetadas eram as que ficavam no trajeto dos caminhoneiros que vinham da Argentina, passavam pelo centro do estado, passavam pela capital e subiam para São Paulo. Passavam ali para o Caxias do Sul e tal, e subiam para São Paulo. Esse trajeto tinha um número bem elevado de casos. Nesse trajeto é que a gente aconteceu o efeito de imunidade coletiva. Na zona sul do Rio Grande do Sul não teve quase casos. Na região do litoral não teve quase casos. Na região norte, bem norte do estado, não teve quase casos, só teve no Nordeste. Então, o vírus ele tem uma distribuição desigual. Naquele lugar, para mim, Sergipe, ele não vai estar igual em todos os municípios.
Eu imagino que tem município que não tem nenhum caso. Eu não sei, eu imagino que... É verdade, é verdade. Mas imagina que esses municípios estão... Por que estão fechadas as lojas nesses municípios? Entendeu? Os caras não têm nenhum caso, nenhum casinho. Tem 4.500 municípios no Brasil que estão fechados há 45 dias de lockdown, fechado, quebrando tudo, quebrando a sua economia, arrebentando com os pequenos empresários, médios empresários, sem ter um caso. O prefeito de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, construiu um pronto-socorro só para o coronavírus e fez um hospital de campanha só para o coronavírus. Ficou 45 dias aberto e ele teve que fechar porque não tinha um caso. Ele pagando plantonista, pagando equipamento, tudo, não apareceu ninguém. Não tinha ninguém com a doença. Mas vai aparecer? Vai aparecer um ou outro, mas não vai ser epidemia. A epidemia é onde tem uma grande circulação do vírus. Ali é que se forma a epidemia, né? E o carnaval foi decisivo para isso, e as linhas aéreas diretas para países da Europa foram decisivas, e a Zona Franca. Se for num hotel durante o ano em Manaus, você vai encontrar muito mais chinês do que brasileiro no hotel. Eles vêm fazer negócios na Zona Franca. Eles são proprietários, inclusive, são sócios da Zona Franca. E eles trouxeram o vírus sem saber. Eles não sentiram nada, trouxeram o vírus. Então, onde o vírus circulou muito, né, é que tem maior risco. Sergipe, a minha impressão é que o vírus circulou pouco. Não é só por causa da população, é que o número também é pequeno, né? Mas em alguns lugares, onde está mais concentrado o número de casos e o número de óbitos, pode sim desenvolver o efeito, esse que a gente chama de efeito rebanho, isso da imunidade, dos 50%, mas é naquele lugar lá, é naquela localidade, não é no Sergipe inteiro, como não vai ser no Brasil inteiro. Nós não vamos ter 100 milhões de brasileiros imunizados para começar a cair a curva. A curva vai cair em São Paulo quando chegar na metade da população da capital, por exemplo. Não é de todo o estado, né? E aí tu faz a seguinte conta, para facilitar. O país que testou mais e pegou uma população pequena, então deu para testar mais, foi a Islândia. E a Islândia testou a letalidade, que é o número de pessoas que morrem por pessoas que têm o vírus, né? No numerador é o número de pessoas que vêm a falecer. Embaixo é o número de pessoas que têm o vírus, né? Eles descobriram que é 0,05 a mortalidade. Se é 0,05, tu pode ter uma ideia do que é, o que tem de pessoas potencialmente contaminadas em Alagoas. Se 0,05 são as pessoas que morreram e foram 27, né, 28, né? Vocês pegam e fazem, se 0,05 é 28, 100% é X. Aí faz a conta, né? Vai dar mais ou menos o que tem de pessoas contaminadas no estado. Não testadas, a grande maioria não é testada, né? Então, por isso que eu digo, vamos atrás, vamos correr atrás do vírus, antes que o vírus corra atrás da gente. Alagoas pode ser um modelo, com essa disposição que vocês estão aí, dos empresários, e com a boa vontade, eu sei que o governador tem boa vontade, ele está tentando acertar, ele não tá querendo fazer nenhuma crueldade com a população, né? O prefeito também, sentar e conversar, e se vocês acharem que eu posso ajudar, eu ajudo. Mas se preferir o Nicoleles, para mim não tem problema nenhum também. O Nicoleles é muito mais autoridade científica do que eu. Agora, eu tenho experiência de vida, né? Não, por favor. Guzmão, para você. Oi, não. Olha, o estrago já foi grande aqui. Tem pergunta. Maurício, tem pergunta aí ainda, Maurício? Bastante. Tem muito aqui. O Vamos intercalando. Então, eu ia passar justamente. Eu ia passar a palavra para o presidente Marco Pinheiro do Sebrae, para que ele possa fazer, porque ele também tem perguntas que foram enviadas para ele, e depois eu tenho uma outra aqui para fazer. O senhor José Paulo Leão, procurador de Estado, ele faz a seguinte pergunta: é possível afirmar que uma morte tenha sido causada pelo Covid-19 sem realização de necrópsia? É possível, essa é uma boa pergunta, porque se uma pessoa tem uma doença grave e pega o Covid, ele necessariamente não vai morrer do vírus, ele pode morrer da doença. O vírus ele desestabiliza o sistema de defesa, ele toma sobrecarga, né, que difícil de compensar pelos mecanismos normais de reação, e aquela doença que era doença de base, ela pode levar à morte a pessoa, né?
Isso pode acontecer. O que se faz numa epidemia, como não tem muito, é pegar a pessoa que teve o quadro, o diagnóstico de Covid, né? Se ela morrer, se bota na conta do Covid, né? É isso que se fez na Europa, se fez em toda parte, né? Então, mas eu concordo que uma boa parte dos casos o Covid não foi o fator decisivo para a morte, foi outro tipo de doença. Perfeito. Tem uma segunda aqui pergunta, mas a gente vai intercalando, Guzmão, lá com o Maurício, da FEComércio, para que a gente faça uma lá e uma cá. Sim, sim. E o nosso presidente também, se quiser comentar sobre alguma das perguntas ou acrescentar alguma coisa. Maurício, pode ir. Vamos lá. Tem uma segunda pergunta aqui de Marco Andrade, do Sindicato de Comércio de Tobias Barreto, uma cidade aqui do nosso estado. Primeiro, ele parabeniza pela explanação. E, segundo, Sergipe, sem nenhum caso, com poucos casos, sem a participação de técnicos, pelo menos que ele tenha conhecimento, sem ouvir os empresários, impôs uma quarentena. Como Vossa Excelência classifica essa imposição desse governo de Sergipe? Pois aí é aquele efeito que eu falei, manada, a pessoa fica com medo e vai tomando decisões, porque é aquela história, um pouco é a alegoria aquela que eu fiz do prefeito, né? O prefeito queria manter a escola fechada porque era a única maneira de ele mostrar para a população que ele estava preocupado com ela. Né? Ele abrisse a escola e ia parecer que ele não estava preocupado com a população. Eu acho que tem que se trabalhar a ideia de que, sei lá, abre por 15 dias e vê o que vai acontecer. Eu acho que não acontece nada. Não aumenta o número de casos, não vai ter. Agora o governador tem que topar isso aí, né? Não vai aumentar nada, porque o que está acontecendo hoje não tem nada a ver com a quarentena. O que está acontecendo hoje é o que ia acontecer de qualquer maneira, tivesse ou não tivesse quarentena. Se fosse só os cuidados individuais, como eu falei, como a gente fez o H1N1, e proteger o grupo de risco, ia estar o mesmo número, mesmo quadro. Talvez até tivesse alguma coisa melhor, menos óbito e tal, porque as pessoas muito fechadas em casa, o contágio acaba sendo maior, né? Mas eu imagino que também podia fazer a política de testagem e propor para o governador abrir 15 dias. E vamos ver como é que é. Com protocolo rígido, a loja que não seguiu o protocolo fecha. Né? A loja que não seguir fecha. O supermercado que não seguir fecha. O supermercado aqui em Brasília parece um shopping, é cheio de gente. Se tiver que pegar o coronavírus, pega ali. Né? Não há uma... nem todo mundo usa máscara, né? Não adianta. Agora, máscara eu acho bom, testar eu acho bom. E aí pode ter uma parceria do setor privado com o governo do Estado para fazer. Perfeito. Osmar, o Marcos, me permita aí. Pois não, presidente. Aqui, com alguns líderes empresariais aqui na nossa sala de reunião, e a gente tem a presença também de jornalistas aqui com a gente, acompanhando esse encontro. Eu queria passar a palavra agora para o jornalista Carlos Batalha. Ele também quer fazer uma pergunta ao deputado Osmar Terra. Depois eu vou passar para o jornalista Joedson Teles, que também está aqui conosco, que também quer fazer uma pergunta ao deputado. Vamos lá, Carlos Batalha. Boa tarde, deputado Laércio Oliveira. Parabéns pela iniciativa. Boa tarde ao SEBRAE também, com o André, Maurício aqui. E boa tarde ao doutor Osmar Terra. Eu gostaria de parabenizá-lo pela clarividência com que o senhor fez as colocações, todas elas, e em cima exatamente do que o senhor colocou, eu gostaria de formular duas perguntas. O senhor avisou, o senhor disse, aliás, o senhor comentou que governantes tomaram decisões políticas. Eu confirmo um fato, um determinado prefeito aqui do estado de Sergipe, onde não tem nenhum caso, nenhum óbito, ele praticamente sitiou toda a sua cidade. Aí eu perguntei a ele, prefeito, mas por que o senhor tomou essa decisão, já que não temos nenhum caso aqui nessa cidade? Aí ele disse assim, Batalha, ocorre que, graças a Deus, até agora não temos nenhum caso. Mas se eu pensar ali no meio-fio e morrer, aí vão dizer que foi o Covid e que o prefeito é o culpado. Bom, esse é um ponto. Aí, em cima disso, eu formulo duas perguntas. A primeira,
doutor Osmar, o senhor falou em decisões políticas, repito. O que é que o senhor me diz sobre muitos decretos de emergência que estão sendo feitos por aí e que permitem contratações sem licitações? E, emendando, hospitais de campanha que estão surgindo pelo Brasil afora, todos eles são realmente necessários ou existe alguma indústria, ou existem indústrias por detrás de tudo isso? Isso é uma boa pergunta, né, Carlos? Eu acho que isso está acontecendo. O que eu acho que está faltando, talvez agora com o novo ministro isso também melhore, era desde o início ter um planejamento conjunto, né? O que, na verdade, cada lugar está tomando suas iniciativas, a articulação nacional com essa proibição que o Supremo Tribunal fez do decreto do presidente da República, ele prejudicou muito isso, que o decreto ia procurar regulamentar essas coisas, né? Inclusive, há uma reabertura, né, gradual. O presidente Bolsonaro, desde o início, se manifestou contra essa quarentena, né? E foi um gesto de coragem, vamos combinar, né? Muito mais fácil pegar carona no medo e apoiar, né? Muito mais fácil politicamente. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender por que tu não está apoiando o fechamento de tudo e tal. Tu explicar que não adianta e tal, demora mais para as pessoas perceberem isso, né? O senso comum é que fechando tudo e fechando em casa, o vírus vai ficar do lado de fora, não vai ter problema, né? Então, o que eu posso dizer é que faltou essa articulação nacional. Isso tinha que ser um plano nacional. Aliás, eu acho, agora, vendo já a distância, teria que ter tido um plano nacional já há muito tempo para um evento desse, né? De como entram os estados, como entram os municípios, onde vai ser necessário, né? Porque ninguém podia prever que Manaus ia ser um epicentro da epidemia. Mas, com a Zona Franca lá e com a circulação de chineses, italianos, que vão para lá fazer negócio e tal, de janeiro para cá tinha que ter sido previsto isso. E aí tem uma estrutura de campanha, uma estrutura rápida de mobilizar, inclusive de UTI. UTI não é nenhum mistério, minha gente. Eu estou dizendo, eu aumentei em 30% os leitos de 1.700 UTIs no Rio Grande do Sul em 3 semanas, né? A gente vai trocando o pneu com o carro andando, não tem como fazer uma previsão antecipada disso aí. O Rio Grande do Sul agora está com 28 pacientes. Com 1.700 leitos, tem 28 pacientes da Covid. 28. Inclusive sumiram os outros. É engraçado porque quem tinha... O pessoal que está com câncer, que está com problema cardíaco grave e tal, não está indo no hospital, está com medo de ir. Depois que terminar essa epidemia, vai ser uma avalanche, inclusive de doentes muito mais graves do que ficariam se tivessem consultado antes, né? Vão ficar muito mais graves do que estariam se tivessem consultado antes. Então, vai ser um problema sério. O que nós temos é que ter essa noção, não precisa achar que agora temos que ter pouquinhos doentes para a rede suportar. Vai acontecer, se tiver que acontecer, não tem nada a ver com a quarentena, vai aumentar o número de pacientes e vai ter sobrecarga da rede, se tiver que ter, se não tiver, não vai ter, entendeu? Vai depender da circulação do vírus e dessa capacidade. Se fizer a testagem, diminui muito a demanda da rede, muito, muito, muito. Vale cada centavo que se gasta com o teste, vale o teste, porque ele diminui. É uma rede de pessoas que se contaminam umas nas outras. Se tu pega essa rede e paralisa e bota em quarentena, tu diminui muito mais do que botando as pessoas fechadas em casa. Ok, Osmar, eu vou pedir permissão aí a Marcos, que eu queria ouvir também o jornalista Joedson Teles, que está aqui com a gente. Depois eu devolvo a palavra para as suas perguntas aí. Só uma. Eu acho que esse negócio de não ter licitação, aí é feito tudo na corrida, né? Como não tem um plano, não tem um planejamento, não tem uma regra legal que vem diante, é tudo feito em cima do laço, e realmente vai ter muito problema depois, mas eu acho que a maioria das pessoas são honestas. Né? Perfeito. Joel, pergunta. Boa tarde, deputado. Sim, boa tarde. Eu queria saber o seguinte, levando-se em conta que governadores e prefeitos, eles são bombardeados pela mídia constantemente, principalmente a Globo News, de médicos
pregando isolamento social como única medida, como é que você vai persuadir esses governadores, esses prefeitos, da necessidade de abrir o comércio, se eles estão temerosos nesse sentido? Se eles estão o quê? Eu não entendi a última palavra. Se eles ficam temerosos, não tem coragem. Ah, sim. Não, mas é isso. Está todo mundo com medo, a televisão botando pânico. Se o prefeito fizer qualquer coisa diferente, já... Agora, eu posso dizer para vocês que tem um movimento de volta à normalidade de baixo para cima, no Brasil inteiro. Né? No Rio Grande do Sul, a maioria das cidades já voltou a abrir o comércio. Já abriu. Santa Catarina abriu tudo. O governador que chegava a proibir as pessoas de andar na praia, agora recuou e Santa Catarina está funcionando normal o estado, praticamente. E não aumentou o número de casos. Tem mais ou menos, um pouco mais, é o dobro da população de Sergipe. Então tem o dobro dos casos de Sergipe, mas está estável, não está aumentando, não está passando na frente de outros estados e tal, porque abriu, né? Mas tudo com protocolos, tudo com regras rigorosas. Quem ferir essas regras tem que fechar, né? É isso, voltar à vida normal. A epidemia termina em junho, minha gente. No início de junho, essa epidemia já está no fim. Então, nós temos que nos preparar, nós estamos perdendo um tempo precioso já. Ok. Marcos. As perguntas, saudando o jornalista Carlos Batalha, o jornalista Joete, são dois jornalistas muito conceituados do nosso estado. Veja, fazer um contraponto rápido sobre a responsabilidade da imprensa nesse papel, com um depoimento muito breve, e eu entro na pergunta. Eu atuo no segmento de segurança privada, eu recebi um e-mail de uma grande multinacional que me chamou a atenção, que ela me perguntava quantos carros blindados eu teria para os seus executivos e que tipo de armamento eu teria à disposição para acompanhamento dos agentes de segurança. Me chamou a atenção porque eu tenho 20 anos na atividade de segurança privada, Laércio. Eu nunca vi uma pergunta como essa. Então, a gente respondeu lá no e-mail, a doutora Manuela, em inglês, que isso é que ela entende, foi lá, respondeu a pergunta e eles disseram o seguinte: eles fazem a busca no Google pelo título da manchete, ou do programa, ou do jornal. Então, muitas vezes a manchete é: morreram 16. Lá embaixo diz, 2 de afogamento, tal, tal, tal. Eles pegam o título, e isso, eles pensavam que nosso estado era um estado de guerra civil. Não é isso que acontece. Então, nesse sentido, o Brasil comemorava com muito sucesso a diminuição concreta da violência. Resultado que nós temos pesquisa já atual é que 8% dos assassinatos, dos homicídios aumentaram no país. Nós tínhamos um decréscimo de 20% e agora ganhamos 8%. É ruim demais esse 8%, visto que nós já éramos uma situação difícil. Só que quem está puxando esse índice é o Nordeste. E dentro disso é que a gente faz a pergunta dos efeitos colaterais, não só desse efeito manada, da falta de teste, mas, ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer são as consequências posteriores que provavelmente sejam tão danosas quanto essa questão que nós estamos vivendo. Foi aí que eu associei com aquela pergunta sobre o efeito psicológico e alguns crescimentos de outros índices. A Sociedade Brasileira de Cardiologia emitiu um documento dizendo aos pacientes que fossem para os hospitais, que os pacientes da área cardiológica se ausentaram dos hospitais e estão morrendo em casa. Então, a nossa pergunta não é no momento, ministro, de uma união nacional, uma união de estados e municípios, todos visando preservar o seu povo, a economia, os empregos, e a partir disso nós temos um comportamento de nação, comportamento de povo, comportamento onde nós deixamos de lado as questões ideológicas e políticas, mas agimos todos no só sentimento. Porque não é possível digamos assim, atribuir ao empresário que nós estamos preocupados com o negócio, preocupados com vida, com empregos e com os negócios que estão todos interligados. Olha, eu acho que o presidente Bolsonaro, por todas as vezes que eu conversei com ele sobre esse assunto, ele se mostrou sempre aberto. O problema é que ele foi atropelado por alguns governadores, né? E atropelado pelo Supremo nessa questão. Ele ficou com as mãos amarradas. Mas ele está aberto. O governo federal está colocando 135 bilhões agora para essa crise. Não é pouco dinheiro.
É muito dinheiro para os municípios, é muito dinheiro para os estados e muito dinheiro para pagar a mesada essa não só que vai aumentar o Bolsa Família, também o número de pessoas no Bolsa Família, mas a mesada dos trabalhadores informais são dezenas de bilhões de reais, né? O governo está aberto. Conseguimos aprovar uma série de medidas agora, ontem, né, emergenciais. O governo está aberto para isso. O que está precisando é as pessoas não quererem usar esse momento como um fator político de desestabilizar o governo. Aí é difícil, né, de conversar. Eu acho que, se tiver boa vontade, eu acho que vai encontrar um presidente com boa vontade também. Perfeito. Nós temos outra pergunta aqui, também do doutor Paulo, José Paulo Leão, que ele fala bem assim, vou ler na íntegra como está. Considera o isolamento não factível, independente de sua eficácia, em virtude dos efeitos colaterais para a economia, dos quais resultam em perdas de vida. Entretanto, relativamente à eficácia, não é intuitivo e que a redução do contato entre as pessoas reduz a circulação do vírus. A comparação entre Suécia, Dinamarca e Noruega não nos induz a acreditar que o isolamento produz efeito, já que o número de mortes na Suécia foi 12 vezes superior aos demais, tendo como padrão semelhante renda, clima, etc. Olha só, esse assunto da Suécia é interessante. A Suécia não seguiu a quarentena. A Suécia fez agora o que nós fizemos, por exemplo, no H1N1. Nós tomamos as medidas de proteção individual, continua a vida normal, as escolas abertas, abrimos as escolas, eles jogaram para a formação do efeito rebanho. Ela é um país relativamente pequeno, mas é o país mais populoso da Escandinávia. Ela tem mais do que o dobro de habitantes do que os outros, do que a Dinamarca, do que a Noruega, né? Então, ela tem uma estrutura maior. Tu tem que comparar a Suécia com a Inglaterra. A Inglaterra começou o mesmo programa da Suécia, sem quarentena. Num determinado momento, o Boris Johnson foi assustado pelo Imperial College, e aí fechou tudo, e a Suécia continuou na mesma trajetória, mesma proposta. Hoje, o resultado da Suécia é infinitamente melhor que o da Inglaterra. Comparando a Suécia com a Inglaterra, com a Itália, com a França, o resultado dela é muito superior, né? Então, o que mostra que não tem só a quarentena, né? Se a Suécia tivesse feito... O problema da Suécia foi esse perigo que eu falei lá no início. A Suécia tem grandes asilos de idosos, e públicos, gigantescos, com milhares de idosos, né? Então, o vírus entrou nesses asilos, aí que eles não conseguiram evitar isso. Quando o vírus entrou nos asilos, e os asilos são pessoas que estão em quarentena, são as únicas pessoas que estavam em quarentena na Suécia eram os idosos em casa e os idosos nos asilos. Quando o vírus entrou nos asilos, matou muita gente, foi uma mortalidade alta. 2/3 dos mortos da Suécia foram dos asilos, e dos grandes asilos, né, públicos, né. Se tomar cuidado, testar o pessoal que cuida dos idosos, tomar medida, todo dia for a equipe de saúde da família lá, olhar como é que estão os idosos no asilo e tal, tu evita muita mortalidade, porque a mortalidade é nos idosos. A idade média dos idosos, das pessoas que estavam em UTI, em estado grave na Itália, era 81 anos. E 95% tinha mais de 70 anos. Então, esse é o público que tem que ser super protegido. O Canadá aconteceu a mesma coisa, na região do Quebec, lá, Montreal e tal, tem uma mortalidade alta dos asilos. Tem que proteger os asilos. Né? Protegendo os asilos, a Suécia está com uma situação melhor que a do Canadá, muito melhor que a do Canadá, muito melhor que a da Inglaterra, muito melhor que a da França, muito melhor que a da Itália. A comparar com a Dinamarca, porque a Dinamarca é um país pequeno, né? Então a comparação, é claro que dá para fazer, mas não é a mesma coisa. Ok, eu queria aproveitar aqui, nós já estamos quase no final do nosso encontro aqui, vai com 2 horas de conversa.
Eu vou passar só uma pergunta aqui, que é exatamente o representante da construção civil. Esse setor viveu essa semana um momento complicado, uma ação do Ministério Público do Trabalho, que conseguiu uma liminar para suspender, Osmar, só para você ter ideia, suspender a atividade de construção civil dentro do nosso Estado. Você vê até que ponto, como é que nós estamos vivendo aqui no momento. Então, queria passar a palavra para a Magela, para ele fazer a pergunta, depois eu devolvo a palavra para a Marcos e depois a gente vai para as considerações finais do nosso tempo. Magela. Deputado Osmar, parabéns pela apresentação. Deixo muito esclarecedor para todos nós. O setor foi surpreendido essa semana com um decreto dos Ministérios Públicos Federais e Estaduais do Trabalho com a suspensão do trabalho. E o nosso setor, a nível de Brasil, tem adotado protocolos de acordo com a OMS, onde não, de acordo com a Câmara Brasileira da Construção, não tem obtido nenhum índice de possa contaminar o nosso setor. Eu te pergunto, qual é o setor nosso que não está adotando aglomerações porque nós não atendemos ao público? Hoje o presidente saiu com a decisão de um decreto estadual. Essa indefinição de decreto federal, estadual e municipal e a judicialização do judiciário não prejudica a flexibilização das atividades industriais? Olha, eu acho que prejudica tudo, né? Eu vejo o presidente tentando ajudar, o presidente tem uma posição corajosa contra a quarentena, ele tem a mesma posição que eu tenho, que a quarentena não resolve nada, né? Mas quebra a economia. Né? Se não quebrasse a economia, a quarentena, para mim, tanto faz ser quarentena ou não ter quarentena. O problema é que a quarentena está sendo uma maneira de criar uma ilusão na população que ela está protegida. A quarentena quebra a economia e não diminui uma pessoa doente. É isso, não é porque a quarentena tem resultado. A quarentena é ineficaz. A quarentena é inútil. Né? Ela não resolve. Né? E isso eu falo com propriedade, eu falo com dados, com pesquisas, com acompanhamento. Vocês podem ver, se suspender a quarentena e tomar as medidas de proteção individual, eu garanto para vocês que não altera a curva em Sergipe. Não altera a curva. Vai morrer mais alguém? Vai ter mais casos? Vai ter com quarentena e sem quarentena. Só que sem quarentena não quebra a indústria e não vai morrer mais gente sem quarentena do que com quarentena. Né? Essa é a discussão que eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que se as pessoas se convencerem disso, até o Ministério Público do Trabalho, se eles se convencerem disso, eles não têm mais por que ficar criando esse tipo de problema. Às vezes as pessoas criam até para não reconhecer que erraram, entendeu? Para não ter que voltar atrás do que já disseram, todos os discursos que fizeram. Por isso que a gente tem que ter um pouco de tato para cuidar desse assunto aí. Mas eu posso falar com mais liberdade porque eu sou deputado agora, não tenho cargo de governo, não tenho nada, então eu me dou a liberdade de avançar mais, de fazer uma crítica mais dura às coisas que estão sendo feitas. E eu falo com a experiência que poucas pessoas têm. Essa modéstia à parte, eu tenho uma experiência muito maior que a grande maioria das pessoas que estão dando palpite nessa área.